Jornal Nacional. Chuva forte na madrugada. Muitas curvas na estrada. Um container voa de cima de um caminhão e atinge em cheio um ônibus lotado. Caminhões acidentados. Mercadorias que somem e patrulheiros rodoviários são acusados de saquear a carga. No banco dos réus, o chefe dos Sem Terra, José Rainha, é julgado de novo no Espírito Santo. A vida conectada. Uma cidade americana põe toda a população na internet. Brasileiros explorados. Mulheres e crianças são levadas à prostituição nos Estados Unidos. O caminho de pedras. Crianças enfrentam uma viagem perigosa para chegar à escola. E a vontade de aprender. Na primeira reportagem de uma série, histórias de quem está mudando a educação no Brasil. E para melhor. O Jornal Nacional está começando. Nós voltamos em meio minuto. Pega um refri lá, vai. Pô, doeu. Gênio? Fala, brotherzinho mortal. Eu queria uma mulher. Mulher. Que realizasse todos os meus desejos. Desejo. Que fosse louca por mim. Tá indo uma loucura quentinhas, capenga! Mãe? Vai, mãe, tia. Pô, Gênio, a minha mãe? Tem gente que não sabe o que Você sentou? Desce direito. Peça Guaraná Antártica. Boa noite. O choque de um ônibus da aviação Itapemirim com um container provocou uma tragédia na rodovia Regis Bittencourt, no estado de São Paulo. Para a polícia, a causa do acidente que matou 17 pessoas e feriu 26 pode não ter sido apenas mecânica. Capota arrancada, poltronas retorcidas. Do lado esquerdo do ônibus, destruição completa. O primeiro impacto foi bem no lugar onde estava o motorista. Nem ele sabe como sobreviveu. Saí, mas eu fiquei deitado na pista que não conseguia assim, para olhar nada, assim, não dava. Este passageiro dormia na hora do acidente, acordou no meio das ferragens e levou 2 horas para ser resgatado. O banco da frente estava no meu peito, as minhas pernas estavam no banco do passageiro do lado e eu estava preso, rapaz. Além dos feridos, os bombeiros retiraram 16 corpos do local. Mais um passageiro morreu no pronto-socorro. O acidente foi às 4h30 da manhã, chovia forte. O ônibus que saiu de Curitiba levava 44 passageiros para São Paulo. O caminhão vinha no sentido contrário e teria perdido o controle numa curva. O container que ele transportava tombou sobre o ônibus. Depois que o container tombou, o caminhão continuou andando por alguns metros, mas o motorista resolveu voltar para ver o que tinha acontecido. Segundo a polícia, quando ele percebeu o tamanho da tragédia, fugiu, levando documentos e o tacógrafo, equipamento que registra a velocidade do veículo. O caminhão foi abandonado na estrada. Testemunhas disseram à polícia que o motorista teria bebido antes do acidente. Este rapaz, que viajava de carona no caminhão, não quis gravar entrevista, mas nós acompanhamos a conversa dele com o delegado. Tomamos 2 cervejas, ninguém estava alcoolizado, nada. Jantemos, comemos tudo, e deu no que deu. O motorista do caminhão, Erlon Santos, ainda está desaparecido. Pelo Código de Trânsito, dirigir alcoolizado é ter mais de 0,6 gramas de álcool no sangue, o que equivale a 2 copos de cerveja. A empresa do Paraná responsável pelo container, a Exclusiva Transportes, disse que só depois de uma perícia da seguradora pode explicar como o container se soltou. Um acidente com um caminhão carregado de chocolate foi a primeira pista. E a Polícia Federal descobriu uma quadrilha em ação na maior estrada federal brasileira. Patrulheiros rodoviários do estado do Rio são acusados de saquear caminhões. BR-101, região norte do estado do Rio. Foi aqui no quilômetro 220 que o caminhão carregado de chocolate capotou no fim do ano passado. No boletim de ocorrência consta que os patrulheiros rodoviários Marcelino Dalprete e Roberto Teixeira não conseguiram evitar que a carga fosse saqueada por moradores da vizinhança no local do acidente. Mas o motorista do guincho que rebocou o caminhão desmentiu a história. O motorista do guincho disse que sabe com quem está lidando e que por isso tem medo de sofrer represália. Longe das câmeras, ele confirmou que a carga estava intacta
quando o caminhão foi deixado aqui no posto da Polícia Rodoviária Federal, em Casimiro de Abreu, pouco depois do acidente. O motorista do guincho disse que 7 horas mais tarde, quando voltou para rebocar o caminhão até uma oficina em Vitória, no Espírito Santo, a carroceria já estava vazia. Todas as caixas de chocolate, segundo ele, tinham desaparecido. O chefe do posto procurou a Polícia Federal e confirmou a denúncia. Ele disse que viu os colegas dividindo a carga. O senhor não seria conivente com a cena que viu? Não, de forma alguma. Tanto é que eu comuniquei as pessoas responsáveis para tomar as providências. O chefe do posto também viu como o chocolate foi levado daqui. Era uma Kombi da Prefeitura de Saquarema e especificamente da Guarda Municipal. Nós encontramos a Kombi no pátio da casa do patrulheiro Dalprete Marcelino, no melhor bairro de Saquarema. O patrulheiro acumula o cargo de chefe da Guarda Municipal. Ele e o outro policial rodoviário acusado não foram encontrados. A Polícia Federal poderá indiciá-los por roubo e formação de quadrilha. A Prefeitura de Saquarema informou que o patrulheiro vai ser afastado da Guarda Municipal. E a Superintendência da Polícia Rodoviária Federal no Rio afastou os 2 policiais rodoviários por 60 dias durante as investigações. Um secretário parlamentar da Câmara dos Deputados foi preso em flagrante hoje em Brasília. Jones Vieira Vilas Boas tentava vender 60 mil selos roubados dos gabinetes dos deputados federais. Cobrava 13 centavos por selo, que nos Correios custa 31 centavos, quase 3 vezes mais. Jones trabalha no gabinete do deputado Haroldo de Oliveira, do PFL do Rio de Janeiro. Jones Vieira era subordinado ao chefe de gabinete Francisco das Chagas Galeno, que há 4 anos também foi preso por vender selos roubados da Câmara. Galeno chegou a ser condenado a 2 anos e 11 meses de prisão, mas ficou em liberdade por ser réu primário. Os telespectadores da TV Globo que têm deficiência auditiva ganharam hoje um presente, um segundo canal com a tecnologia Closed Caption. Esse recurso permite a exibição de legendas nos nossos telejornais, no Fantástico e no programa do Jô. No segundo canal de Closed Caption, as legendas ficam no alto do vídeo e não interferem na identificação dos entrevistados e repórteres. Em instantes, as novas perguntas que você vai ouvir dos pesquisadores no Censo 2000. E a vida na cidade onde todos os moradores têm internet. As vendas a prazo em São Paulo aumentaram 8,7% em março em relação a março do ano passado. As vendas à vista subiram 1,3%, segundo a Associação Comercial de São Paulo. No acumulado do ano, em comparação com os 3 primeiros meses do ano passado, as vendas a prazo aumentaram 15,5% e à vista subiram 0,9%. O IBGE decidiu prorrogar o prazo de inscrições para quem quer trabalhar no Censo 2000. A pesquisa começa em agosto e vai trazer novas perguntas que detalham ainda mais a vida do brasileiro. Não foi só a chegada de Caio que mexeu com a rotina da casa nos últimos anos. Leila comprou celular, computador, conectou-se à rede. É uma coisa que otimiza muito a tua vida, né? É quase um vício. Além da família Lobo, quantas outras têm microcomputador, linha telefônica, celular, micro-ondas? Qual é o número de crianças, como Caio, com menos de 5 anos, que já estão na creche ou na escola? São perguntas que o IBGE faz pela primeira vez. O censo também vai levantar o número de deficientes no Brasil. Poxa, pra gente é tudo que a gente sempre quis, né? Aonde nós estamos, quem somos nós? O que mudou no Brasil desde o último censo 9 anos atrás? É o que o Censo 2000 vai responder. Daqui a 4 meses, milhares de pessoas contratadas pelo IBGE saem às ruas. Um exército de recenseadores que vai revelar o novo retrato do país. São 190 mil vagas para o cargo de recenseador. A média salarial é de R$ 410 por mês. As inscrições custam R$ 15 e podem ser feitas até sexta-feira. No fim do ano, o IBGE começa a divulgar os primeiros resultados do censo. Na verdade, o censo é um momento mágico para que a sociedade brasileira se conheça e, através desse conhecimento, se transforme.
As inscrições estão sendo feitas nas agências dos Correios. Nas cidades que não têm correio, haverá um posto do IBGE na prefeitura. O candidato deve ter o ensino fundamental completo, o antigo primeiro grau. Uma cidadezinha do interior dos Estados Unidos está passando por uma revolução. A população toda ganhou o direito e os equipamentos necessários para entrar na internet. Tudo absolutamente de graça. LaGrange, uma cidade histórica no estado da Geórgia. O passado ajuda o turismo, mas LaGrange está de olho no futuro. Com estes fios, que estão levando a internet, a rede mundial de computadores, para todas as casas da cidade. Direto para os televisores, como o de Eury Kelly. Nunca imaginei que da minha sala estaria em contato com o mundo inteiro, ela diz. Na cidade de 30 mil habitantes, cada família recebe um teclado como este e um conversor, que pode se adaptar a qualquer tipo de televisão. Tudo grátis. O sistema é mais simples do que o dos computadores. Basta apertar uma tecla para estar ligado à internet. E tudo é pago pela arrecadação das contas de água e luz do município. Para o prefeito, a despesa é um investimento. Nossos cidadãos serão mais capazes de competir no mercado de trabalho, ele diz. A cidade também dá treinamento de graça, sem limite de idade. Jo Fenbais foi a primeira a se formar. Está entusiasmada. E o investimento já começa a dar resultados. 3 das 500 maiores empresas americanas estão se instalando em LaGrange. A justiça americana considerou que a gigante dos computadores, a Microsoft, praticava monopólio. A empresa vendia o programa Explorer para navegação na internet associado ao Windows. A punição da justiça ainda não foi divulgada, mas as ações da Microsoft caíram 15% e provocaram a maior queda da história na bolsa eletrônica Nasdaq, que negocia ações de alta tecnologia. A baixa foi de 7,6%. No Brasil, as bolsas também caíram, 3,2% em São Paulo e 2,6% no Rio. Em instantes, um relatório do governo americano mostra a exploração de brasileiros nos Estados Unidos. Ingleses usam caminhão espião para pegar imigrantes ilegais. Dois brasileiros presos em Miami, Estados Unidos, acusados de lavagem de dinheiro, foram indiciados hoje pela Justiça americana. Oscar de Barros e José Maria Teixeira Ferraz Júnior foram presos na sexta-feira. Oscar é dono de uma empresa que administra bens de outros brasileiros no exterior. Na quarta-feira, eles começam a ser ouvidos pela Justiça americana, mas poderão aguardar o julgamento em liberdade se pagarem uma parte da fiança de $100 mil em dinheiro comprovadamente lícito. O país mais rico e desenvolvido do mundo está diante de um relatório vergonhoso. O Serviço de Inteligência dos Estados Unidos denunciou o tráfico de escravas no país. E o Brasil aparece como um dos fornecedores de mulheres e crianças. Elas são tailandesas, chinesas, russas e às vezes nem têm idade para saber o que está acontecendo. Esta tem 12 anos, diz o vendedor. Trata-se de contrabando. Só que a mercadoria aqui são mulheres e crianças. Elas são trazidas para os Estados Unidos. Mas o emprego com o salário em dólar que elas esperavam é bem diferente do que encontram. Segundo um relatório da CIA, os contrabandistas de mulheres trazem para os Estados Unidos todo ano 50 mil vítimas. Elas são enganadas com ofertas de emprego, depois vendidas para bordéis americanos e acabam na prostituição. O relatório aponta 14 países fornecedores, entre eles o Brasil. O preço de uma mulher nesses países é de $5 mil, cerca de R$9 mil. Eles me batiam, me deixavam sem comida nem água. Eu pensei que ia morrer, conta a jovem lituana Idra, de 19 anos. O homem que comprou Idra nunca foi preso. E se fosse, pegaria no máximo 10 anos. Esse é o principal problema, diz o relatório da CIA, responsabilizando os Estados Unidos. Enquanto a ameaça de cadeia for tão pequena e os lucros tão grandes, não há como combater esse mercado. Do outro lado do Oceano Atlântico, também a Inglaterra se preocupa com os imigrantes ilegais. O governo está criando dificuldades para esses estrangeiros. Imigrantes ilegais se escondem para entrar na Inglaterra. Clandestinos a um passo do paraíso na traseira de um caminhão.
Esses imigrantes poderiam pedir asilo em qualquer país europeu, mas preferem cruzar todo o continente e desembarcar aqui na Inglaterra, onde o governo paga até R$700 por mês a um casal de asilados, além de dar casa, comida, saúde e educação, tudo de graça. Mas esse assédio começa a cansar a opinião pública local e o governo britânico está sendo pressionado a tomar uma atitude. Esta gente foge de guerras, perseguição política ou religiosa ou simplesmente da fome. São 200 pedidos de asilo por dia, mas só 1 em cada 10 é atendido. Mesmo assim, o governo é acusado de coração mole pela oposição. Por isso, está endurecendo. A partir de hoje, caminhoneiro que trouxer clandestino paga multa de quase R$7 mil por imigrante e pode ter o veículo apreendido. As fronteiras inglesas serão equipadas com raio-x gigante para detectar gente escondida. Asilado não vai mais receber dinheiro, só cupons para trocar por mercadorias. Se é assim, melhor fechar logo as fronteiras, diz o defensor dos imigrantes. É mais honesto do que fingir que damos asilo. Questões de um país que começa a mudar de cara, com a chegada de gente em busca de vida melhor. O chefe de gabinete do governo do Japão assumiu hoje interinamente o cargo de primeiro-ministro. Mikio Aoki está substituindo o primeiro-ministro Keizo Obuchi, que sofreu um derrame ontem. Obuchi está em coma e respira com a ajuda de aparelhos. Ele sofre de problemas cardíacos e usa um marca-passo. Keizo Obuchi chegou ao poder em 98 com a missão de tirar o Japão da maior recessão dos últimos 50 anos. Agências de notícias do Japão chegaram a anunciar que Keizo Obuchi teve morte cerebral, mas o governo japonês não confirmou a informação. No Campeonato Paulista de Futebol, a distração de um jogador que foi tetracampeão do mundo pela seleção quase levou o time dele à derrota. Quando Leandro, da Portuguesa, pediu ao juiz Paulo César de Oliveira a marcação de uma falta, o zagueiro Márcio Santos, que estava dentro da área, pegou a bola com a mão. Todo mundo parou no lance e ninguém mais, nenhum atacante veio em cima de mim. Então eu peguei a bola com toda tranquilidade e joguei pro local da falta. E jamais imaginava que ele marcaria um pênalti. Mas o juiz marcou. E no rebote da cobrança, a Portuguesa fez o gol. Só no último minuto da partida, o Santos empatou, para alívio do desatento Márcio Santos. O retorno de Ronaldinho ao futebol já está marcado. Vai ser no dia 12 deste mês, na final da Copa da Itália, entre o Internazionale e o Lazio. O atacante foi liberado depois de ser examinado hoje em Paris pelo médico que operou o joelho direito dele, o francês Gerard Saillant. Ronaldinho não joga desde novembro. Daqui a pouco, na primeira reportagem de uma série, histórias de quem trabalha para mudar a educação. E histórias de quem se aventura para poder estudar. O Departamento de Estado americano anunciou hoje que vai autorizar a viagem do pai do menino Elian Gonzalez de Cuba para Miami. O prazo do Serviço de Imigração para decidir o destino de Elian termina amanhã cedo. Para muitos jornalistas americanos, a liberação dos vistos pode ser um indício de que o pai deve ganhar a custódia do menino, pelo menos temporariamente. Alunos de 165 mil escolas públicas brasileiras vão plantar mudas de pau-brasil em comemoração aos 500 anos do descobrimento. As mudas foram produzidas neste viveiro em Brasília e começaram a ser distribuídas hoje. São mais de 200 mil árvores que deverão ser plantadas no dia 22 de abril. As cenas que você vai ver agora foram registradas perto de Brasília. A aventura de crianças pobres em busca de educação. E há pedras no caminho dessas crianças. Espera aí. Os passos são firmes, mas a idade é pouca. As mais novas têm 5 anos. As maiores não passam dos 12. No percurso desses meninos e meninas, há lama, há barrancos, vencidos com a ajuda dos mais velhos. E há a correnteza do riacho. Só não há uma ponte para cruzá-lo. Aqui, ou elas entram na água e molham os uniformes, ou se equilibram sobre troncos. 2 quilômetros até a escola. 1h30 de caminhada, todos os dias, na ida e na volta. A partir
partir de hoje, o Jornal Nacional vai mostrar histórias de brasileiros como estes estudantes de Brasília. Brasileiros que têm sede de aprender e outros tantos com vontade de ensinar. A série especial sobre a educação no Brasil começa com um número animador e um retrato da realidade. Segundo o censo escolar do ano passado, 96% das crianças brasileiras entre 7 e 14 anos estão na escola. Mas o índice positivo não esconde os problemas de qualidade no nosso ensino. Em todo o país, de cada 100 alunos matriculados em escolas públicas, uma média de 23 é reprovada por ano. E a repetência leva a outros números negativos. No ensino fundamental, o índice de alunos que estão atrasados em relação à série matriculada chega a 46%. No ensino médio, esse índice sobe para 53%. O aluno que repete, ele se sente desmotivado e ele tende a abandonar a escola, porque numa mesma série você tem alunos com idades completamente diferenciadas. Em muitos lugares, os métodos de ensino estão mudando, como na cidade do Cabo, Pernambuco. Lucas, de 16 anos, só está na 8ª série do ensino fundamental, porque passou as férias estudando. Ele tinha sido reprovado em inglês e matemática. Conseguiu passar de ano e agora está empolgado com os estudos. Mais de 700 alunos da cidade tiveram a mesma chance de Lucas. Com o projeto, o índice de repetência caiu de 17% para 7%. No Paraná, os professores das escolas estaduais também descobriram que a autoestima mantém os alunos dentro da sala de aula. No projeto conhecido como Ciclo Básico de Alfabetização, alunos da 1ª à 4ª série nunca repetem o ano. A gente não considera mais prova dentro da escola, que são vários instrumentos utilizados, né? Atividade diária de sala de aula, todos os trabalhos. Pode chover que a sala está cheia. Quando eu fazia a prova eu ficava mais nervosa, agora eu nem sinto que eu estou sendo avaliada. Em Minas, um método muito parecido revolucionou o ensino em Virginópolis, numa das regiões mais pobres do estado. Não existe criança fora da escola, nem mesmo na zona rural, onde os alunos têm que caminhar até 1 hora para estudar. O que elas encontram? Uma escola amiga. Ensina com carinho, não briga. Eu posso estar doente, se eu aguentar andar um pouco, eu venho na escola. E uma escola vigilante. Se faltou, a gente está atrás. No primeiro dia manda bilhete e no segundo já vai na casa buscar o aluno. A repetência aqui também acabou. Aquela criança que não consegue aprender tudo em um ano, no ano seguinte a professora vai dar continuidade de onde aquela criança parou. Em Virginópolis, 350 alunos que já tinham repetido alguma série e estudavam com crianças mais novas, fizeram 2 anos em 1. Pelo método antigo, Janaína deveria estar na 6ª série, mas acelerou os estudos e está conseguindo acompanhar a turma da 7ª. Eu sou boa em ciências, geografia, história, português. Só matemática que é um pouquinho... A criança que tem alguma dificuldade em qualquer matéria recebe aulas de reforço. 2 vezes por semana, elas passam o dia inteirinho na escola e tem uma professora só para ajudar nos momentos de dúvidas. Aqui tem Brasil escrito com letra minúscula. Uma revisão na matemática, desenhos para discutir a realidade do país e aquilo de que eles mais precisam. A primeira coisa que eu falo para eles, se vocês estão aqui, porque vocês são super capazes. Vocês estão aqui para superar mais ainda. Uma realidade que Ana Paula só conheceu agora. Pelo método antigo, ela repetiu o ano 3 vezes. Chegou a pensar em abandonar os estudos. Agora, com as aulas extras, está fazendo a 6ª série, sem medo. Eu sinto muito feliz que eu estou indo junto com os outros meninos. Todo mundo elogia a gente, tudo. Na reportagem de amanhã, você vai conhecer os programas que fogem do currículo tradicional e devolvem aos alunos a vontade de estudar. Veja a seguir a condenação de assessores de Celso Pitta. E começa o novo julgamento de José Rainha Júnior. Começou hoje no Espírito Santo o julgamento de José Rainha Júnior, um dos chefes do movimento dos Sem Terra. Ele é acusado da morte de um fazendeiro e de um policial. Do lado de fora do tribunal, um cordão de isolamento. Os integrantes do movimento do Sem Terra passaram o dia reunidos, pedindo a absolvição de José Rainha Júnior. O povo é consciente, José Rainha!
O julgamento começou às 9h30 da manhã, um dia inteiro para a leitura dos autos do processo. José Rainha é acusado de participar do assassinato de um fazendeiro e de um policial militar, em Pedro Canário, norte do Espírito Santo. O crime foi em junho de 89. Em 97, ele foi condenado a 26 anos de prisão. Como a sentença foi superior a 20 anos, por lei, Rainha teve direito a um novo julgamento. Hoje, diante do juiz, ele disse que é inocente. Os advogados de José Rainha alegam que ele não estava no Espírito Santo no dia em que os assassinatos aconteceram. Ele estaria no interior do Ceará. 4 testemunhas vão ser ouvidas para confirmar a tese da defesa. A promotoria diz que tem como provar que José Rainha está mentindo. Vários depoimentos que existem no processo irão provar que Zé Rainha estava no lugar do crime. As armas recolhidas no acampamento do MST na época do crime foram levadas para o tribunal. A promotoria quer a pena máxima, 30 anos de prisão. No fim da tarde, o presidente de honra do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, e o coordenador nacional do MST, João Pedro Stedley, estiveram no tribunal, mas foram convidados a se retirar da ala das autoridades porque estavam sem terno e gravata. O julgamento foi suspenso há pouco e recomeça às 8 da manhã com o depoimento das testemunhas de defesa e de acusação. Chove nesta terça-feira em quase todo o Brasil. A temperatura sobe no sul e no sudeste. A frente fria avança para a Bahia e amanhã o tempo fica chuvoso em toda esta faixa que vai até a Amazônia. Céu nublado também no litoral do sudeste e no extremo sul do país. O dia fica ensolarado apenas nesta área mais clara. Nas outras regiões, chove à tarde. Mínima de 15 graus em Porto Alegre e máxima de 35 graus em Cuiabá. A Justiça condenou hoje 3 homens de confiança do prefeito de São Paulo, Celso Pitta. A sentença prevê a devolução de quase R$1 bilhão aos cofres públicos. Contratos reajustados em até 70%, sem nenhuma justificativa. Cobranças de serviços que nem eram da responsabilidade da empresa contratada. Por exemplo, a limpeza feita nas feiras livres. Com base nas irregularidades, a Justiça, pela primeira vez, proíbe uma empresa de participar de novas licitações públicas. A Cavo, Companhia Auxiliar de Viação de Obras, foi condenada por tirar vantagem das mudanças feitas nos contratos. De acordo com os cálculos da Justiça, só neste processo, os prejuízos com as fraudes chegam até R$1 bilhão. Dinheiro que a Cavo e outros 3 ex-assessores de Celso Pitta vão ter que devolver aos cofres da Prefeitura. Carlos Alberto Venturelli, Paulo Gomes Machado e o ex-secretário de Obras e Serviços, Alfredo Mário Savelli, responsáveis pelos contratos superfaturados, foram condenados à perda do cargo público e dos direitos políticos por 8 anos. Como a decisão é de primeira instância, eles podem recorrer. Paulo Gomes Machado, Carlos Alberto Venturelli e Alfredo Mário Savelli disseram que não cometeram nenhuma irregularidade. Segundo eles, os contratos estavam dentro da lei. A direção da Cavo anunciou que vai recorrer da decisão da Justiça. Está confirmada para hoje a estreia do programa do Jô. Dos estúdios da TV Globo em São Paulo, fala ao vivo o repórter César Tralli. A gravação do programa terminou agora há pouco e depois de uma expectativa muito grande, Jô finalmente conseguiu fazer a estreia no novo estúdio. A fiscalização da prefeitura fez um trabalho, não encontrou nenhuma falha de segurança. Jô, qual é a sensação de estar de volta à Globo? Olha, é muito emocionante, primeiro porque o programa é um programa que é feito como se fosse ao vivo, né? A gente faz de tarde, vai à noite, é o que há de mais próximo do ao vivo, dá uma emoção muito forte. Além disso, a emoção do reencontro com todos os colegas, né, que estavam aqui quando eu saí, e principalmente também o esforço e o encontro com uma nova equipe que dedicou-se de corpo e alma para que tudo corresse bem. E os entrevistados da estreia dessa noite, Dida, goleiro da seleção, Marisa Monte e Tarcísio Meira. Fátima. O programa do Jô começa logo depois do Jornal da Globo. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã.